Queridos, eu quero então aproveitar esses minutos para compartilhar uma palavra com você. Tem sido uma palavra de muita edificação para o nosso coração. A gente também passou por grandes desafios. Se você é casado, está aqui nessa noite, você também enfrenta os seus desafios, né? Duas pessoas completamente diferentes, debaixo do mesmo telhado. É só Deus para dar conta de um negócio desse mesmo. E a gente descobre, através da palavra de Deus, como é possível, né? E por mais que a gente tente aplicar a nossa sabedoria, que Tiago chama de sabedoria humana, a gente percebe que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos da sabedoria de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Então eu vou pedir, Tiago, capítulo 3, do 13 ao 17. Nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Porque esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes, observe essa palavra antes de tudo, pura. Observe agora a palavra depois. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Quando Tiago escreve esse texto, ele mostra primeiramente onde se baseia a sabedoria humana. E ele traz adjetivos terríveis, como a inveja amarga, a ambição egoísta. E Tiago tem a coragem de romper esses adjetivos e dizer que a sabedoria humana, ela é demoníaca. Olha como isso é sério. E onde essa sabedoria humana opera, o resultado é confusão e toda espécie de males. Quando eu olho, porque hoje a gente está falando para casais, quando eu olho para esse texto a partir do contexto do casamento, eu observo aonde a sabedoria humana, quando a sabedoria de Deus é ignorada ou tirada para fora do casamento, e esse casamento começa a ser conduzido com uma sabedoria humana, uma sabedoria carnal e não uma sabedoria de Deus, como esses adjetivos começam a aparecer na relação: inveja amarga, ambição egoísta, e de repente você está lá se parecendo. Nós somos chamados para nos parecer com Jesus e de repente estamos mais parecidos com o diabo do que com Jesus. Por isso ele diz que essa sabedoria humana, ela é demoníaca. E Tiago alerta, dizendo que quem está vivendo nesse lugar de sabedoria humana não deveria se gloriar disso. Na contrapartida, Tiago vai falar então da sabedoria que vem do alto. Bom, se o casamento, como o pastor Davi muito bem colocou aqui, é um casamento que foi criado por Deus, Deus criou o casamento, não seria certo nós imaginarmos que para que esse casamento se mantivesse de pé, a gente o manteria de pé com a nossa sabedoria. A gente tem que pedir a sabedoria de quem criou o casamento. Deus criou o casamento. Então a sabedoria para lidar com o casamento não deveria partir da humanidade, de nós como seres humanos, mas nós deveríamos acessar essa sabedoria que Tiago chama de sabedoria do alto. E Tiago vai olhar para a sabedoria como uma construção. Quando eu disse para você observar a palavra antes e depois, você, olhando do ponto de vista de uma construção, o que vem antes da construção ser edificada? Vem a fundação. E a fundação da sabedoria, ele diz, a sabedoria é antes de tudo pura. A palavra pura, ela vem antes daquilo que Tiago vai dizer que vem somente depois. Ou seja, a base da sabedoria, a fundação da sabedoria, ela é pura. E a palavra pura é um adjetivo que se refere a algo que é limpo, sem mistura ou impurezas. Pureza é ser sem mistura, é ser
limpo, completamente limpo. Quando Salomão vai escrever Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, ele faz uma comparação entre um vaso de perfume e a sabedoria. E ele diz que uma pequena mosca, ela apodrece, ela estraga todo um vaso de perfume. Assim como as pequenas tolices, elas arrancam o valor da sabedoria. Eu sempre digo que o casamento é um terreno fértil que o diabo usa para tolices. E a tolice, como Salomão escreveu, ela perde o valor, a sabedoria perde o valor num ambiente de tolice. Entenda a tolice como falta de bom senso, irracional, imprudente. Quantos casamentos são levados e empurrados com este contexto? Mas Tiago está falando que a sabedoria que vem do alto, ela tem uma base. Ela é, antes de tudo, pura. E a palavra pura aponta também para integridade. Do ponto de vista do casamento, integridade, ela se divide, a gente poderia trazer alguns significados, mas eu gosto muito para aquilo que aponta para sem duplicidade. Um casamento puro, ele é íntegro, e se é íntegro, ele é inteiro, ele não é duplo, não existe duplicidade. E no contexto do casamento, a duplicidade aponta para aquele que é uma coisa na frente da esposa, do esposo, e que é outra coisa longe do mesmo. Isso é a duplicidade. E o salmista, escrevendo no Salmo 119, 113, ele escreve assim: eu odeio a duplicidade. E ele põe os olhos dele na palavra de Deus, e ele diz: eu odeio a duplicidade, mas eu amo a tua lei. A palavra de Deus, ela se contrapõe à duplicidade. Mais uma vez, falando de casamento. Casamento é um lugar fértil que o diabo usa para a duplicidade, que é ser de uma forma dentro de casa e de outra longe. E a duplicidade é algo que o próprio Tiago mencionou. Ele diz, no 4:8 de Tiago, ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Observe que Tiago está trazendo o mesmo princípio de... A palavra aqui, duplo ânimo, em Tiago 4:8, aponta para uma mente dividida. Eu estou falando do que, gente? De casamento. O diabo, ele trabalha dividindo a mente, para só então dividir o casal. A duplicidade, ela trabalha na mente. E a pureza, ela é integral, ela é íntegra. E integral aponta para uma peça só. Não é algo fragmentado, não tem partes soltas. Bom, se não tem partes soltas e é uma peça só, ela é íntegra. O casamento deve ser íntegro em tudo, até nas pequenas coisas. E é interessante que muitas vezes os casais levam a sério as grandes responsabilidades, mas não são capazes de levar a sério as pequenas coisas. E a Bíblia, gente, está cheia de pequenas ordens. Eliseu disse para Naamã: dê 7 mergulhos no Jordão. Jesus disse para o leproso: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus disse num casamento: me tragam as talhas, para que ele transformasse água em vinho. Mais tarde Jesus vai dizer para um dos discípulos: jogue a rede do lado direito do barco. Observem, são pequenas ordens, pequenas coisas. E o próprio Senhor diz, no contexto da parábola dos talentos, ali em Mateus 25, que se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bom, eu estou falando de casamento, na casa que tem a sabedoria do alto. Preste bem atenção. E eu não gostaria que fosse uma palestra, mas que fosse uma ministração ao seu coração, e que você pesasse o seu coração em balança de precisão nessa noite. Um casamento que tem a sabedoria do alto, a integridade reina. As pequenas responsabilidades, elas são levadas a sério.
Num casamento que tem a sabedoria do alto, a duplicidade ela não entra, porque todos são inteiros, são puros, sem misturas. Nesse tipo de casamento, o casal não está atrás de propostas, mas atrás de propósito. Quem entendeu o diga até aqui? Esse casal não flerta com o pecado, eles andam na luz. E os textos que eu vou citar alguns versículos, mas eu gostaria que você só pensasse nesses versículos do ponto de vista do casamento, porque esse é o assunto. Quando João escreve na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe que quando andamos na luz, de forma integral e pura, nós temos comunhão uns com os outros. E no contexto do casamento, a comunhão do casal passa por andar na luz. Mas o texto, ele não fala só da base pura, mas vem a palavra depois. Eu quero destacar só o versículo 17, eu acho que tem ali, né? Eu mandei, não sei se está. Tiago 3,17, que diz assim: a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, então, pura. Depois, pacífica. Observe agora essa palavra, depois. Pense numa construção. Depois, o que vem depois daquilo que vem antes? Antes vem a fundação, como disse. E é interessante a importância da fundação. Eu lembro quando a gente foi construir a igreja, o pastor Davi, aqui os pastores são construtores. Parece que passa-se dias, às vezes até meses, e parece que não saiu nem da terra ainda. E dá um desespero, porque você vê o orçamento sendo sugado, e você não vê nada. E depois que alguns meses, que o orçamento já está quase quebrado, aí vem, né, os construtores e dizem: agora vai começar, pastor, a aparecer. Eu digo: rapaz, vai aparecer as paredes, mas o dinheiro já desapareceu faz tempo. É importante a base, mas depois da base, de nada adiantaria ter uma boa base e levantar tudo isso daqui somente de tijolos e reboco. Precisam ter as colunas, porque são as colunas que sustentam todo o resto. É interessante que a coluna, ela não faz parte da aparência, mas faz parte da sustentação. Vocês estão entendendo isso? Então, o antes é a base, o fundamento, e depois vem esses pilares. A palavra depois, um advérbio de tempo, que indica um momento posterior. E nesse casamento que tem sabedoria do alto, tudo que vem depois é maravilhoso. Observe agora as colunas desse casamento: pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Gente, nesse lugar, nesta casa, um ajuda o outro. As conversas, elas são preventivas. Um ajuda o outro com o ponto cego. Sabe o ponto cego? Eu lembro de uma vez que o meu pai tinha um amigo muito próximo, e ele foi levar esse amigo no dia do casamento. Ele foi buscar esse amigo dele, o noivo. E ele foi com a Brasília dele lá, bem atrás, na década de 70. E ele foi com a Brasília dele buscar o noivo, e ele colocou o noivo, e ele estava indo para a igreja com o noivo. E ele parou num cruzamento, e ele olhou e não viu nada. E ele acelerou a Brasília dele, mas no ponto cego da Brasília estava vindo uma moto. E ele pegou o motoqueiro, jogou lá no meio do mato. E aí ele teve que parar. E aí desce o noivo. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, e não tinha nem orelhão. Para quem sabe o que é orelhão, não tinha nem orelhão, ok? Não tinha nada. E aí a noiva chega na igreja. Olha o caos que isso vai virando. A noiva chega na igreja, e agora chega um ponto que a noiva acha que o noivo desistiu dela. E o noivo está lá socorrendo o motoqueiro com meu pai, que não viu a moto no ponto cego do carro. E o resultado disso é que deu certo. Eles acabaram se casando com 2 horas de atraso, mas deu certo, estão casados aí até hoje. Bom, pelo menos espero que sim. O ponto cego
se alguém tivesse avisado, né? Todo mundo que é casado anda com um sensor de ponto cego dentro do carro, que é a pessoa que senta no seu lado. O meu sensor de ponto cego responde pelo nome de Luciana, que é extremamente sensível até aos passarinhos que estão voando e produzem sustos terríveis. Amém? Terríveis, terríveis, terríveis. Cuidado! E você toma aquele susto. E quando eu estou no banco do passageiro, eu também estou ali para falar dos pontos cegos, mas não falo, porque não sou louco. Fico quietinho. Rebentou, vamos para frente. Ok? Porque eu estou falando de sabedoria. Amém? Os homens concordam? Digam amém. Amém? Tem que ter sabedoria. É engraçado. Não tem nada a ver, gente. Eu estou falando para casais e falar da minha sogra, mas só para... porque é impossível não falar, pelo menos nessa parte. Eu dando uma carona para minha sogra e ela é um ponto, assim, um alerta de ponto cego muito sensível demais. Mas ela não quer me atrapalhar ou então me desrespeitar apontando. Então ela usa uma tática. Ela diz assim: como aquela moto está vindo rápido. Esses motoqueiros são tudo louco. E eu aqui com meus botões. Ah, sim, eu vi. Eu só vou arrancar esse carro quando essa moto que você está vendo vindo super rápido passar. Então eu arranco o carro. Bom, nessa casa que tem sabedoria, um alerta o ponto cego do outro. Porque ambos estão juntos caminhando para o mesmo lugar. A sabedoria que vem do alto produz um lar abençoado, um lugar de paz, de amor, de compreensão, de sinceridade. Que o seu casamento seja cheio da sabedoria que vem do alto. Sabe, eu quero rapidamente, bem rapidamente, falar sobre essas 7 colunas. Eu quero destacar, mas antes eu preciso lembrar você que a revelação da sabedoria dada por Tiago, ela começa em Provérbios, no capítulo 9, versículo de número 1. Provérbios 9, 1, diz assim: a sabedoria construiu uma casa, ergueu suas 7 colunas. Que interessante isso. Porque Salomão está falando que a sabedoria está construindo uma casa. E que essa casa... Bom, se ele está construindo uma casa, tem um fundamento e tem 7 colunas. Mas Salomão não revela quais são as 7 colunas. Séculos depois, vem Tiago e traz a revelação. O que são as 7 colunas que Salomão estava mencionando lá atrás. E as 7 colunas, por favor, elas são a pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Quem está comigo? Então eu quero rapidamente, gente, sem cansar vocês, porque depois vocês vão sair para jantar. Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? Vocês vão sair para jantar, amém? Pela fé. Amém? A primeira coluna, ela é pacífica. Observe o texto. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O fruto da sabedoria pacífica são os pacificadores. E do que eu estou falando nessa noite, gente? Casamento. Estou falando do casal. Pacificadores não são neutros, são agentes de reconciliação. Pacificadores promovem o diálogo, espalham amor. Eles se aproximam de Deus e aproximam os outros de Deus. Grave bem isso. Marido e esposa, Deus te chamou para ser um agente de reconciliação. 2 Coríntios 5,17, Paulo escrevendo, ele diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus e nos deu o ministério de reconciliação. É interessante como às vezes a gente quer exercer os princípios bíblicos fora de casa e tem dificuldade de exercê-los dentro de casa.
e temos dificuldade de exercer no próprio casamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a reconciliação na sua casa? A reconciliação é fácil? Se a resposta for não, muito cuidado. Quando Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar dos últimos dias. Ele fala que os últimos dias terão tempos terríveis. E ele começa a descrever características das pessoas que viverão esses últimos dias. E várias das características são no âmbito familiar e do casamento. Observe o que ele diz no versículo, no capítulo 3, do 2 em diante. Eu só vou destacar alguns, não vou ler todos. Mas ele diz que haverão pessoas que serão desobedientes aos pais. Ele está falando do quê? De um ambiente familiar. Observe, ele diz, sem amor pela família. E depois de ele falar sem amor pela família, ele diz, irreconciliáveis. Não facilitam a reconciliação. Observe, ele diz que haverão pessoas sem domínio próprio, traidores. Aonde a gente encontra essas palavras? Normalmente, dentro do ambiente de uma casa, dentro de um relacionamento. Ele termina dizendo que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu acho interessante que ele não está dizendo que essas pessoas se intitulam inimigas de Deus. Eu acredito que são pessoas que até vêm nos cultos, na igreja, que gostam, mas diante do prazer, essa amizade com Deus enfraquece, porque são mais amantes dos prazeres. Pastor, qual a recompensa dos pacificadores? Está no texto, eles serão chamados filhos de Deus. E a marca dos filhos de Deus é a paz. Paz com Deus, paz de Deus e a paz com os outros. A paz com Deus fala do novo nascimento. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus aponta para a santificação, para um processo de uma vida de santificação. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes de vocês. E a paz com os outros, eu transbordo a paz com Deus e a paz de Deus, e eu transbordo isso dentro de casa. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos. A característica do pacificador é a paz. Ele é o Filho de Deus, porque ele promove a paz. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Segunda coluna, eu disse que não ia cansar e vai ser rápido mesmo. Amável. Observe o texto, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Queridos, a amabilidade é o amor em movimento. Amável é a característica do que ama. E quem é amável ouve ativamente. Presta atenção no que está ouvindo. Oferece ajuda quando necessário. É gentil mesmo em situações desafiadoras. E vai além dos gestos superficiais. Parece engraçado, mas eu estou falando para casais. E olha como fica 2 Timóteo 2:24. Aos servos do Senhor convém não brigar, mas ser amável para com todos. Paulo, escrevendo a Tito, no 3:2, ele diz, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem a verdadeira mansidão para com todos os homens. E sem falar, né, gente, que o amável, ele é leve. O amável tem senso de humor. O amável, ele ri, ele acha graça, ele se diverte. Ser casado com uma pessoa amável é leve. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Eu não sei se você falou amém sobre pressão ou não, mas o amável é capaz de rir de si mesmo. Escute isso. O amável é feliz, é alegre e é bonito. Que coisa mais maravilhosa. Salomão, escrevendo Provérbios 15:3, diz que a alegria embeleza o rosto. Olha o botox divino. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O amável deixa o ambiente leve. Sim ou não?
E o ambiente leve é um ambiente feliz. Você quer ver a gente mudar o ambiente aqui? É você olhar para o seu cônjuge e dizer: me dá aquele sorriso lindo que me conquistou. Fala aí para esse cônjuge que está aí do seu lado. Meu Deus, eu estou percebendo daqui que tem pessoas ainda que continuaram com aquela cara de coruja com dor de dente. Agora riram, vocês estão vendo? Olha de novo e dá um sorriso. Ei, sorrisão que conquistou. Aproveita que você está rindo muito e dá um sorriso para quem está perto de você também. Dá um tchauzinho para quem está perto do lado. Diga: olha que bom. Observe como o ambiente muda. Onde tem alegria, e você conseguiu ficar até mais bonito nessa noite. E olha que tem coisas que só um milagre. Seja amável. Diz para quem está perto: seja amável. Terceira coluna: compreensiva. O texto diz: sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. O compreensivo, ele ouve mais do que fala. Ele não joga em rosto o erro do passado. Ele ora a favor e não contra. E ele é paciente no processo do crescimento do outro. O compreensivo perdoa fácil. E ser compreensivo é reconhecer que o outro erra e é humano. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, a minha esposa não estava em casa, ela me ligou, ela disse: tem como você fazer aí alguma coisa para as crianças comerem? E eu disse: obviamente, tranquilo. E eu disse: bom, vou esquentar o arroz que está na geladeira, vou fazer o ovo cozido para não errar, e só, se quiser um pedaço de presunto, talvez eu possa ali, né, algo que eu não precisa fazer. Então eu coloquei os ovos na panelinha, ajeitei eles e coloquei eles para cozinhar e disse: estou tranquilo. Só que eu saio da cozinha e uns não sei quantos minutos depois, alguns minutos depois, dá um estouro dentro de casa que eu pensei que seria o arrebatamento. Eu disse: estou pronto. É a trombeta, não é possível? E eu disse: estou pronto. Escutei um estouro e quando eu corro para a cozinha, aquela panela, ela está vermelha, ela está quase derretendo. Quando eu olho para o teto da cozinha, como facas, estão a casca dos ovos, pingando gema na cozinha toda. Eu destruí a cozinha. E eu disse: o que aconteceu? E eu descobri que para cozinhar os ovos tinha que pôr água. Eu liguei para minha esposa e disse: meu amor, como está a coluna da sabedoria compreensiva na sua vida? E ela disse: está tudo ok. Eu falei: então vamos ter que reformar o teto da cozinha, porque foi tudo por ar, quase que o negócio voa. Como é bom ser compreensivo. Amém? Gente, eu sei cozinhar ovo, eu só me esqueci, ok? Aliás, eu sei fazer também outras coisas, como miojo, esquentar água e daí vai. Quando você é compreensivo, você entende que o outro vai ter dias difíceis, que o outro às vezes pode dizer coisas sem pensar, agir no impulso, e ainda assim merece graça e não condenação. Posso dar um conselho? Seja compreensivo. Quarta coluna, quase terminando: cheio de misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão na prática, é perdoar quem errou, é não dar ao outro o que ele merece em vingança, mas o que ele precisa em amor. Agora, se perdoar em misericórdia é importante, pedir perdão também. E eu percebo um monte de gente que não descobriu a diferença entre me desculpe e me perdoe.
Me desculpe, é dizer eu ainda que eu tenha errado, não fiz por mal, me desculpe. Mas o me perdoe é eu tive culpa, não deveria ter feito, eu assumo a minha culpa, me perdoe. E tem gente que confunde, fica sempre na superficialidade do me desculpe, mas não é capaz de assumir o erro e dizer me perdoe. Meus irmãos, o perdão é liberado sempre através do arrependimento. E eu preciso dizer algo para você, é muito sério, mas é muito importante que você pense nisso. Não é porque você é casado que o seu cônjuge é feliz. Casamento feliz é o casamento que passa pelo grande pilar do perdão. Me perdoe. Como é restaurador e como restabelece a alegria sincera. Quem entendeu isso, amém? Lucas 6:36, Jesus diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês. Quinta coluna, eu estou quase terminando. É engraçado que vocês sabem que eu vou até o 7, né? E eu estou aqui. Mas a quinta coluna dos bons frutos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Do ponto de vista do casamento, o casamento deve ser a prioridade da semeadura. Semear no outro. Ninguém colhe aquilo que não foi semeado antes. E a colheita aponta para esse progresso. Sabe, pastor, isso dá muito trabalho. Mas se você quer uma grande colheita, você precisa mesmo trabalhar muito nisso. E o diabo usa então, nesse processo, que é um processo de semeadura. Normalmente o diabo usa o desânimo, porque gente desanimada prefere trocar do que restaurar. E Deus, Ele nos deu a capacidade de avançar sem desânimo para restaurar aquilo que Ele colocou como prioridade na nossa vida. Não desista do seu casamento. Se a colheita atual está difícil, mude a semeadura hoje, porque lá na frente você vai contar um grande testemunho para os seus pastores. Amém? E os últimos dois, eu quero quase que fazer um. É a coluna o imparcial, sabedoria imparcial. E porque Deus não faz acepção de pessoas e não há diferença de pessoas, por isso diante de Deus nós temos uma responsabilidade espiritual no lar. Você como marido a sua, você como esposa a sua, e nós somos todos iguais diante disso. E a imparcialidade, ela deve ser praticada no casamento com algumas características. Eu posso dar algumas. Julgue com justiça, mesmo que doa. Não defenda o que é errado só porque foi você que fez. Ouça todos com o mesmo respeito, um ouvindo o outro. Ore com um coração justo e seja justo até nas pequenas coisas. Finalmente, e eu termino aqui, a sétima coluna é a sabedoria sincera. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Escute, Deus não espera perfeição de você, mas espera verdade. Verdade. Quando somos sinceros com Deus, nós temos espaço para sermos curados e transformados. E muitas pessoas não conseguem receber libertação e mudar o rumo do seu casamento, porque vivem fingindo ser o que não são. E na geração da aparência das redes sociais, as pessoas preferem se esconder atrás de uma mentira do que enfrentar a realidade e pedir ajuda para terem casamentos sarados. Sabe, a sinceridade no casamento não é dizer tudo que você pensa de qualquer jeito, mas é dizer em verdade com o coração transparente diante de Deus. Provérbios 10:9 diz que o que anda em sinceridade anda seguro. Quem é sincero não precisa esconder nada. Ser sincero é falar a verdade em amor. Eu quero terminar. Talvez você diga: pastor, você falou uma porção de coisas, o meu casamento talvez esteja bom em algumas coisas, talvez não esteja bom em outras. O que eu faço?
Eu pensei que você não ia perguntar, ainda bem que você perguntou para eu poder responder. Com o próprio Tiago, que está falando de sabedoria. E ele responde em Tiago 1, capítulo 5. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. É interessante porque o mesmo Tiago diz que a gente pede e não recebe porque pedimos mal, pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Mas Tiago está falando de algo que quando pedimos, recebemos livremente, é derramado. E o que é isso? Sabedoria. Talvez, se você tivesse que escolher algo nessa noite para pedir para o seu casamento, você ia pensar em tantas coisas. Mas eu quero desafiar você a, junto com o seu esposo, com a sua esposa, você pedir nessa noite: Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria. Eu quero que você fique de pé. Eu pedi uma imagem. Tem aí a imagem? Tem. Vamos ver. Aqui. Eu peguei essa imagem na internet, tá, gente? Vocês estão vendo do lado esquerdo que tem um prédio enorme, alto, lindo. Talvez não tão lindo, mas muito bonito. Olha a estrutura desse prédio. Olha que coisa linda. Mas esse prédio foi interditado, porque eles descobriram que lá dentro uma coluna estava colapsando. Está aqui do lado direito. E talvez você olhe para esse prédio e diga: faça-me um favor, o que é essa coluninha para esse prédio todo? Tem muitas outras colunas. Mas quando uma coluna vai colapsar, ela sobrecarrega as outras. E isso gera um desabamento. Tudo é destruído. Toda a beleza que se vê vem abaixo. Então eles correram, porque eles sabem o resultado se não tiver uma intervenção, para eles resolverem uma única coluna. Eu falei aqui de 7 colunas. E talvez você esteja bem em algumas, mas esteja colapsando em outras. Se você for sincero, e eu acho isso muito interessante, porque isso aqui dá um frio na barriga, não dá não? Meu Deus, isso aqui pode desabar a qualquer momento só por causa dessa coluna. Mas é interessante que a gente não tenha essa preocupação com o nosso casamento. Coluna após coluna vão colapsando, e a gente vai deixando assim, e quando desaba, a gente não entende por quê. Você já viu, a gente aconselha casais há muitos anos, e às vezes os casais dizem: a gente tinha coisas boas, mas nos separamos mesmo assim. Ok, eu não vim falar sobre as coisas boas, eu vim falar sobre aquelas que estão colapsando. E se você for bem sincero nessa noite, você poderia revisar isso. A sabedoria do alto, ela é pacífica. Como é que está esse assunto na sua casa? Ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Quero chamar minha esposa. Eu tinha pedido para o pastor Davi para a gente fazer uma oração. A gente queria fazer uma oração com vocês. Gostaria que você chegasse bem próximo do seu cônjuge. E assim, eu queria que você fizesse um diagnóstico bem sincero do casamento de vocês. Bem sincero. Quais as colunas que estão colapsando? Aonde vocês colocaram a sabedoria de Deus para fora e agora estão aplicando a de vocês? E como isso tem, de certa forma, afastado vocês, e por conta disso o casal vai se afastando de Deus, vai se esfriando em Deus. Como eu disse no começo, não é apenas uma palestra, mas uma ministração ao seu coração. Deus quer transformar, restaurar. O Senhor te fez parar, interditou o seu casamento aqui nessa noite, para dizer: essa coluna precisa ser restaurada, essa outra aqui também. Qual é a coluna que precisa do seu relacionamento? Eu gostaria de orar. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Jesus, que ilumina, Senhor, o nosso caminho.
Senhor, que põe luz, Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que não estamos vendo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, nós te pedimos, Deus, sabedoria, Senhor. Sabedoria no nosso casamento, Pai. Senhor, nos revela, Jesus, nos mostra, Senhor, que nós possamos enxergar, Pai, onde precisa ser consertado, onde precisa ser restaurado. Senhor, que toda barreira de orgulho, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que haja humildade, Pai, entre nós, que possamos reconhecer, Jesus, que precisamos do Senhor, que precisamos de restauração, que precisamos de direção, Pai. Ah, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada casal aqui. Senhor, Tu conhece a vida de cada um que aqui está. Senhor, Tu sabes as dificuldades que cada casal enfrenta. Senhor, Tu sabes de todas as coisas e nós Te pedimos, Deus, Senhor, tenha misericórdia, Jesus, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso casamento. Senhor, nós queremos, Pai, que o nosso casamento seja um testemunho, Senhor. Nós queremos, Pai, que gere frutos em outros casamentos, Deus. E por isso, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus, restaura, Senhor, nessa noite. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Senhor, nós Te louvamos pelo Teu amor e o Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a sabedoria do alto esteja sobre todos vocês. Vamos aplaudir o Senhor.